Hoje nós vamos iniciar aqui o período interbíblico, na nossa aula online, após o período interbíblico. Eu estava falando aqui para Josileia que esse período interbíblico, ele é muito paralelo ao que a gente já vinha trabalhando ali sobre geografia bíblica e introdução do Antigo Testamento. Então, e a arqueologia também, né, professor? Isso aí. Então, ele aqui no nosso seminário teológico foi separado como uma matéria exclusiva, até porque ele vai tratar esse plano de fundo do Antigo Testamento e vai falar também sobre os impérios, os principais impérios que houve ali no Antigo Testamento e algumas instituições judaicas que aparecem com constância ali no Novo Testamento. Então, estudar essa matéria é um complemento do que a gente já vinha ali estudando e por isso que ela se torna até importante para o nosso apanhado no curso teológico e a gente se aprofundando aí a respeito do Antigo Testamento, tá? Vamos por parte, para a gente poder ir lembrando os irmãos, e aí eu vou ajudando os irmãos em relação a isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me acionar aqui, que aí eu vou ajudando vocês. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre o período interbíblico, também conhecido como o período intertestamentário, nós estamos falando de um período, né, que a palavra do Senhor nos põe ali até a folha em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, justamente para sinalizar ali um silêncio profético, em que o Senhor não estava usando profetas para tratar com Israel, mas era um período que ele marcou na história, porque muitos fatores históricos ocorreram nesse período que fazem total sentido para a gente entender como ou que cenário estava no momento que Jesus Cristo ele aparece. Então, este não é só uma matéria que a gente estuda o fim do Antigo Testamento, como também ela é uma prévia do que a gente vai estudar a respeito do Novo Testamento, tá? Então esse período do Antigo Testamento entre o livro de Malaquias e o primeiro livro ali, Mateus, né? Ou falando ali do nascimento de João Batista, ou a pregação de João Batista. Entre esses dois períodos, essa matéria, ela visa pontuar essas mudanças, tá? Mudanças essas que tem influência no Novo Testamento. Um exemplo, vocês podem estar se perguntando: por que a Bíblia no Antigo está em hebraico, depois está no grego, no Novo? O que significa a questão do aramaico? Por que surgiu o aramaico? A gente vai responder isso nessa matéria. Os que são os escribas, fariseus, saduceus, como que eles surgiram? A gente estuda nessa matéria, tá? E a própria questão das sinagogas que vão aparecer também no período de Jesus, que também ali a gente vê com uma certa frequência sendo citada aí no Antigo Testamento, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Lá. Bom, vamos lá. Nessa matéria a gente vai iniciar primeiro trazendo esse pano de fundo do Antigo Testamento. Então vocês lembram que a gente começou a falar sobre os patriarcas, né? Qual era a era dos patriarcas? O período ali de Abraão, Isaac, Jacó, né? Antes deles descerem ali para o Egito. Esse aí é um período que nós colocamos como os períodos dos patriarcas.
Depois, a gente vê ali a construção das 12 tribos de Israel, né? Então, as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, que vai se construindo no decorrer ainda ali do finalzinho do Gênesis, né? Onde vai trazer ali como que Israel ela começou a se organizar como nação, né? A substituição de duas tribos, né? Que é a tribo de Levi e José, no caso no lugar deles, que entraria Manassés, não é isso? E Efraim, né? Vocês lembram disso? Então, a gente vai ter aí aquela substituição dessas duas tribos, em que, justamente nesse período, ela vai se construindo como a nação israelita, tá? O que é que sua apostila ela está propondo? Ela está propondo que você vá construindo essa ideia, amadurecendo essa construção da história de Israel, até vocês chegarem nos antecedentes da nação de Israel. Peraí que eu pulei aqui. Então, depois que ele vem aqueles períodos juízes, que a gente já tratou também sobre isso, vem o período da monarquia de Israel, com os 3 principais reis, né? Saul, Davi, Salomão. Depois vai se falar sobre a divisão desses reinos, não é isso? A divisão dos reinos, que aí você tem o reino do norte, o reino do norte, o reino do sul, né? E aí, depois dessa separação dos reinos entre o reino norte e o reino sul, você tem o reino norte que acaba sendo liderado ali por Acabe, acaba se tornando como capital Samaria. Quando Acabe ele permite que a prostituição entre no reino norte, uma capital mista. Em que sentido? Israel ela acaba deixando ser contaminada, né? O povo israelita acaba se contaminando. E o reino do sul, que é onde estava as outras tribos, como a tribo de Benjamim, e tendo como templo a capital de Jerusalém, eles, para se separar desse casamentos misto, dessa cultura cheio de deuses, né? Cheio de religiões politeístas, então eles começam a criar bloqueio. Isso você vai entender você estudando 2 Reis, do capítulo 12 até o capítulo 17, tá? Então, você consegue ter isso mais claro, falando sobre essa questão dessa divisão, tá? Até ajudando a compreender esses principais motivos que levaram às reconstruções, né? Dos muros ali futuramente, porque Israel estava perdendo a sua identidade quando estava ali no período do cativeiro, né? Então tinha as nações que estavam corrompendo Israel com casamentos mistos, e isso foi se desgastando ao ponto de, quando Deus resgatar Israel do período babilônico, muitos judeus não queriam deixar a Babilônia. Esdras fala sobre isso. Esdras diz que muitos não quiseram largar suas vidas para voltarem para Israel, justamente porque já tinham se enraizado
no que compete às suas vidas e religião. Então, essa divisão entre Samaria e sobre Israel era justamente porque Samaria se tornou um foco de um lugar onde tinha uma pluralidade de religiões, de Deus e tudo mais, acabando perdendo sua real identidade. Então, até uma das consequências desse período de cativeiro, né, a qual Israel depois é levado cativeiro, tanto o norte como o sul, a consequência disso seria justamente aí a questão da identidade de Israel está em risco, o surgimento do escribismo sagrado, porque por falta da Torá, os escribas acabaram se tornando como uma biblioteca humana. Então eles tinham que guardar todo o conhecimento para relembrar o povo a lei, porque não havia mais como o povo se reunir, né? Depois aí você vê esse exclusivismo do judaísmo em relação a Samaria. Lembra lá em João capítulo 4, quando fala que os judeus não conversavam com os samaritanos? Era justamente por conta disso, dessa rachadura sobre em relação à religião, né, sobre a questão da adoração a Deus, que estava tendo ali influência de outras religiões, tá? Um querendo dizer que é mais santo do que o outro, né? Isso. Então, era um problema seríssimo, e isso foi crescendo com o tempo. Um tempo que tinha diversas situações que estavam bombardeando Israel, tá? Eu trouxe aqui rapidamente, resumido, todo esse cenário do Antigo Testamento, que ele está tratando de Israel entrando em uma decadência moral, espiritual, e Samaria, ela se declinou a isso, apenas isso, tá? E aí isso se perpetuou ao ponto deles dizerem, ó, o lugar certo para adorar é em Jerusalém, tá? Então, eles tinham isso em mente porque se considerava o lugar puro, considerava o lugar, né, como você mesmo colocou, santo demais. Claro, na sua cabeça, você consegue entender um pouco qual que era a questão daquela mulher que estava ali no isso, lá de João 4. Isso. Você consegue entender melhor qual que era a raiz do problema ali. Cristo, ele identificou a raiz do problema. O problema era esse, que a mulher ela queria adorar, só que ela não podia adorar porque ela era de Samaria. Então, o problema todo ali era a questão da adoração, que se Israel era o local certo para adorar e não outro lugar, então ela não poderia adorar, não poderia servir a Deus. Aí é onde entra aquele versículo, né? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, não estava falando apenas sobre a adoração, mas mostrar a ela que, por ela ser uma adoradora, onde ela estivesse, o Senhor ali receberia a sua adoração, tá? No babilônico, né? Quem eram os principais profetas que estavam nesse período, né? A sua apostila, ela vai trazer isso, né? Ela vai falar que diante de tanta confusão, diante de tanta situação que estava sendo ali, o povo não deixou de ser conduzido por Deus, né? Tendo aí o Senhor levantado Ezequiel, anunciando a restauração de Israel,
Daniel anunciando o fim após 70 anos, né, como é mostrado em Daniel. Viram? Então cada um teve o seu papel fundamental no período aí do cativeiro. Isaías, que vai edificar os corações abatidos. Obadias, que condenou os edomitas que apoiaram os babilônicos. Então, esses momentos tão específicos vão ajudando a gente a entender qual que era ali a situação, né, em relação ao cativeiro, tá? Dado esse ponto, a gente começa a falar sobre os impérios, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Antes da gente começar nos impérios assírios, eu acho que faz muito sentido a gente falar um pouco hoje sobre os impérios, o Império Egípcio, antes de adentrarmos nos demais. Por quê? Israel começa o Egito, vem os assírios, vem os persas, né? Depois o Império Grego e depois o Império Romano. Então essas 5 fases, que eu falo fases, né, mas são 5 períodos aí em que Israel esteve subjugada, eles trouxeram robustez no que a gente vai entender sobre a história de Israel e como esse povo vai se preservando, não deixando que tais culturas destruíssem a sua identidade, tá? Então, vale muito a pena a gente ir colocando. E antes da gente entrar, eu quero fazer essa ressalva e botar aqui a história, né, o período aí do Egito. Bom, no Egito, a gente não temos como datar com precisão quando que iniciou aí esse período de colonização ao Egito. Mas quando a gente vai estudar um pouco sobre esse tempo, alguma ordem cronológica acaba se tornando imprecisa para a gente colocar no assunto teológico, tá? A gente vai tentar aqui fazer o paralelo com o que a gente está estudando, que é a palavra do Senhor. Mas a gente sabe, contudo, que os primeiros habitantes dessa região eram nômades, né? Então, algumas revistas, né, de teologia, elas vão pontuar aí esse período do Egito, resultando em algumas funções, união entre africanos e asiáticos, né? Entre esses três aí, a gente até coloquei aqui, o primeiro era um povo semítico, dolicocefalo, de estatura média. Segundo, semítico líbio, branquicefálico, de nariz recurvado, enfim, várias. A gente só tem essa aparição na Bíblia no momento que vai se tratar ali da fome que vai se alastrar, né? E aí o povo vai migrar para lá, tá? O período que me chamou mais atenção aqui para a gente ver até sobre Israel, né? O Antigo Império, ele abrange um período de 2780 até 2400 anos antes de Cristo, em questão do poder de Faraó, que ele aí, depois de passar esse tempo, vai começar a se declinar, né? E aí a gente fala sobre até a questão das outras ações e criando força, criando estratégias de combate. Então, alguns conteúdos geográficos, eles vão trazer a respeito das grandezas e tudo mais que eles vão construindo durante o tempo.
quando nós vamos falar sobre Israel, o Egito e os filhos de Israel, nesse momento que eles aparecem, e relacionando até esse período patriarcal, que é do Gênesis que a gente começa a ver toda essa aparição, você vê que há um momento ali que Abraão, devido à fome, ele desce para o Egito, né, com Sara. Tem até aquela questão lá sobre né, ele falar que ela era sua irmã e tudo mais para não perder. Então a gente já começa a ter ali a aparição do Egito no Gênesis. Então, a arqueologia consegue provar hoje que José, ele chegou a ser, né, de fato, o primeiro-ministro ali no Egito, instaurado ali por Deus. Tem até um nome que é dado para ele, que é achado nas ruínas, né? Quem fala muito sobre isso, eu acho que até o Márcio já deve ter ouvido, é o Rodrigo, né? Rodrigo fala bastante sobre isso. Isso. E aí ele tem essa aparição lá, justamente mostrando ali como, eu acredito que até a estratégia de Deus em preservar o seu povo, né? Então ele chega a ser ali alguém que desperta uma inveja nos demais por conta da sabedoria que o Senhor deu, né? Que ele alcançasse José, e por conta disso preservar a semente de Israel. Então, eu acho até incrível, porque o próprio Estevão, ele prega falando sobre isso. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta, vocês podem ver em Atos, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14, onde Estevão, ele vai tratar justamente sobre isso. Diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as aflições, concedendo também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu, olha só, governador daquela nação e de toda a casa real. E sobreveio, porém, a fome em todo o Egito, em Canaã, e houve grande tribulação. E os nossos pais não acharam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer pelos seus irmãos e tornou conhecido por Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Estevão faz quando ele traz ali uma recapitulagem, né, dos tempos, ele cita falando sobre isso, informações importantíssimas que acabam nos mostrando a importância que teve José dentro do Egito, né? Não bastante sua humildade e condição de ser escravo, né? José, ele vai se tornar governador de todo o Egito, e por intermédio Deus acaba salvando toda a descendência de Israel. Não fosse essa provisão ministerial exercido por José, seria impossível os hebreus ter sobrevivido àquela forte dificuldade, né? José chegou no Egito ali por volta do século 20 a.C. Nesse tempo, segundo alguns historiadores, os esquisos, agora vai sair, Ixos, dominava o país. Eu tenho até um artigo, depois eu posso compartilhar para vocês darem uma lida, que vai falar sobre esse povo também, sendo também semitas. O novo Senhor da terra não tiveram dificuldade em demonstrar essa magnidade, né, dos hebreus, mostrando ali a generosidade, oferecendo aos israelitas
a região de Gósen, onde a linhagem abrâmica acaba se desenvolvendo de forma sobrenatural, e como é abordado em Êxodo, o povo, quanto mais era afligido, mais crescia, né? Então o povo começou a crescer abundantemente, tá? E aí nós temos no Êxodo justamente a aparição de Moisés como o preparo de Deus aí para resgatar o povo, né? Então dentro do próprio Êxodo, você vê o povo de Israel sendo guiados ali por Deus para sair do Egito, enfrentando o próprio faraó, né, em relação que não queria os liberar, mas Deus pesa o coração de faraó, trata com o faraó, e a gente vê, né, irmãos, que até hoje Israel ela é bombardeada e sempre se sobressaindo, porque Deus a vai favorecendo, né? Os israelitas voltaram a enfrentar um tempo dos reis e no chamado período interbíblico. Depois da formação do Estado de Israel em 1948, houve pelo menos 4 guerras entre Israel e o Egito. Esse dado aqui não é tão recente, que a gente tem uma guerra recente que poderíamos colocar. Porém, né, a Guerra da Independência em 1948, a Guerra do Sinai ou Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias, a guerra em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973, né? Bom, dado essa fala sobre a terra do Egito, aí sim a gente começa a entender um pouco sobre os assírios. Porque qual que era a forma do Egito em escravizar o seu povo, né? Ou o seu povo, que eu falo assim, né? O povo de Israel, né? Era mantendo debaixo do seu jugo, próximo dele, mas subjugando o povo. Essa era a forma que os egípcios, né, eles tinham forma de manter o seu poder. Diferente do Império Assírio, né, que vai ser logo o segundo, depois de um tempo, que vai querer levar Israel, né, ou dominar sobre Israel. E por que a gente está fazendo esse apanhado? Porque aqui é onde você vai construindo justamente o que vai ter ali para a aparição de Cristo, tá? Então veja, sempre houve um poder pesando sobre o povo e Deus preparando um libertador, né? Então por isso que Moisés, ele tem uma forte figura como o próprio Cristo para nós, né? Então, assim como foi o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, ele usa o povo que estava ali no deserto, que comeu do mesmo pão e bebeu da mesma água, né? Isso aí está em 1 Coríntios, se não me falar a memória, capítulo 11. Você pode estar meditando, tá? Vamos lá. Bom, deixa eu ver agora. Bom, quando a gente vai iniciar sobre os assírios, a gente já começa a ver sobre a questão da descendência deles, né? No caso, estudando aí um pouco sobre da onde eles surgiram, é possível a gente correlacionar ali com Gênesis capítulo 10, versículo 11, porque os assírios, eles se orgulhavam
de ser da descendência de Azur, que era filho de Sem, que era neto de Noé, tá? Isso aí você vê em Gênesis capítulo 10, versículo 11. Sentindo-se atraído ali para as planícies de Sinear, esse patriarca, ele vai se estabelecer em uma orla oriental de Tigre, onde vai fundar uma cidade e que lhe preservaria o seu nome. Era Azul uma alcunha, aliás, tão assinalada entre os assírios, que até a sua principal divindade era assim designada. Então tudo foi construído em volta dele, criado da sua pessoa, e a preocupação de sempre manter o seu nome vivo na história. Então os primeiros habitantes desta região são identificados como nômades semitas, começaram a se fixar em Arzur, e a partir de 4 milênios antes de Cristo, há inúmeros vestígios que podem comprovar a existência de um estado assírio ali por volta do século 19 a.C., que mantinha estreitas relações comerciais com o Império Hitita, tá? Então, é algo que quando a gente vai estudando, eles, como eu falei ali no comecinho, quando eu estava falando sobre o Egito ele se tornou rico, só que com o tempo ele foi se desgastando. E as outras cidades começaram a se enriquecer. Então, criar formas, métodos. E aí, quando a gente vai estudar um pouco sobre a geografia da Assíria, você vai ver, por ele estar ali no norte da Mesopotâmia, perto do rio Tigre, de Eufrates, como a gente estudou em geografia bíblica, lembra que eu falei que eram terras abundantes, terras formosas, né? Então, questão de um momento, né, nós temos ali que a gente pode até colocar aqui para não ser tão... Vamos lá. E quando você lê Jonas, você já parou para pesquisar o porquê Jonas não gostava dos assírios? Alguém já pesquisou? Pode falar. Não entendi. Já leu, Márcio, alguma coisa sobre isso? Já li, já. Deixa você começar? Já. Tem. Não, já. Senta lá. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Então, assim, quando a gente vai pesquisar um pouco ali até sobre a questão de Nínive, Nínive não era tão grande como é colocado por algumas pessoas, no tempo de Jonas. A gente consegue ver que apenas em 3 dias Jonas ele percorre toda a cidade, correto? Pregando ali sobre a questão do juízo que haveria de vir sobre a cidade. A cidade, ela era capital do Império Assírio. E por que Jonas criava tanto receio em questão aos assírios? Justamente pela questão da brutalidade que os assírios tinham em relação aos que eles levavam escravos, tá? Então, assim, quando a cidade ela a Nínive, ela é uma homenagem a uma deusa chamada Nina, tal. De acordo aí com o livro de Gênesis, ele vai registrar os fundamentos de Nínive que foram lançados por Nimrod, bisneto de Noé,
de Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11. Nimrod, que vai ser o primeiro principado revelado na Bíblia, tá? Um pouco sobre como que estava esse sentimento de Israel, você consegue entender sobre a questão do objetivo principal do Antigo Testamento, que era a luta pela identidade de Israel não se perder. Então você tem uma Síria que destrói Israel, né? E vai deportar as 10 tribos que estavam ali compondo-a, né? Então, depois de uma atribulada questão existencial de séculos que se depara ali pelo Reino Norte, as ruínas, né, as ruínas de Israel acabam deixando marcas essa que próprio Jonas, sendo quem era e que conhecia a história que conhecia, não a perdoou, né? Então ele tinha uma questão pessoal com Nínive pelo fato do passado esse povo ter provocado tanta dor, né? Então, a cidade de Nínive. Então, ele tinha essa questão aí mais pessoal, né? Os assírios de hoje, diferente dos babilônios, né, que foram totalmente destruídos, né? Os assírios, eles conseguiram sobreviver, né? Quando o seu império foi ali subjugado em 612 a.C., pela coligação liderada por Nabucodonosor, os assírios eles passaram a viver em peregrinações, em desertos, né? Foi ali, então eles conseguiram ali sobreviver. O que fizeram no passado, eles escolhem hoje no presente, né? Então, atualmente, constitui o povo humilde, pacífico e parte é cristã. Olha só. É verdade, é forte isso, né, professor? Então, quando você avalia um pouco dessa história, vem avaliando essa construção, né, do passado para cá, você começa a ter, claro aí, sobre essa questão dos assírios, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Então, quando o primeiro massacre, é isso mesmo? Isso é verdade? E no mesmo tempo, o que vê, ele se gloriava pelo fato de ter conquistado Israel, né? Então, assim, o que ocorre, né? Tanto que Deus vai tratar essa soberba dele, porque ele só conquistou o que conquistou porque Deus queria tratar com Israel. Entende? Então, assim, sobre a questão da posição dele, evidentemente, ele vai criar uma notoriedade após conquistar o povo de Israel, porque o povo de Israel ele tinha uma mão de obra de excelência. É verdade. Não é? No tanto que você tem ali Daniel. Até hoje, né, professor? Segundo alguns teólogos, diz que aonde Israel bota a mão prospera, né? Na agricultura, e tudo, né? Questão de pesquisa, de ciência, de tudo, né? Então você tem, e aqui que eu falei, eles por estarem em um lugar geograficamente favorável, então eles conseguiam ali criar riquezas, né? E levando um povo próspero, eles vinham ali tendo esse destaque. Nabucodonosor, ele vai transformar a capital em um império. Por isso que ele se torna uma notoriedade, por isso ele se torna uma influência maior, né? Que acabaria ali destruindo o próprio reino de Judá, né? E levando
o povo judeu, né, da região de Sinear até onde era a Babilônia. Então, ele pegava pessoas de bom trabalho, homens que tinham uma certa habilidade para poder crescer o próprio reino. Ele não subjugava. Olha a diferença do Egito para a Babilônia. O Egito, ele subjugava, ele não deixava ninguém ser um destaque. Já a Babilônia não. A Babilônia pegava o povo de Israel, o povo de Israel, eles também. Isso aí, entendeu? Só que isso, ela se torna, né? A Babilônia, ela se tornou um exemplo da soberba humana, justamente porque assim o próprio Deus haveria usar a Babilônia para tratar o povo daquela época, inclusive Israel, né? E agora proporcionava a própria queda da Babilônia. Então tudo Diz, né? é isso. Caramba, isso é muito forte. É aquilo que eu falei. Aqui eu tenho um apanhado de informação sobre cada império, só que aí você vai tentando sintetizar, porque é muita coisa para você se aprofundar. E até abrir aqui para poder falar, teria que ter uma explicação mais profunda em relação a isso, não porque eu não saiba, mas eu acredito que acaba fugindo do que é o propósito da aula. Então o propósito aqui é vocês poderem entender esses cenários. Um cenário como era o Egito, entender o cenário como era a Babilônia, como foi os persas, né? E tudo mais. E isso que vai trazendo ali uma ideia, né? Uma ideia melhor. Para justamente você poder organizar. Até quando a gente está estudando, quando a gente estudou ali a introdução do Antigo Testamento e a história de Israel, quando você pega os Salmos, teve um período ali dos Salmos que eles foram escritos quando Israel estava ali no período babilônico. Todo aquele sentimento nas poesias, nos cânticos, ela expressa como estava o espírito da nação, né? Como ela expressa ali como estava o espírito da nação. Então você tem os babilônios, né? A Babilônia, um símbolo de orgulho, né? De orgulho, um símbolo de soberba, e mas que tal poder, tal autoridade só foi alcançada e delegada porque o próprio Deus havia dado isso para eles, né? Se não fosse Deus dar isso para eles, eles não tinham alcançado o que alcançou. Então, o domínio assírio, durante o século, a Babilônia, ela vai permanecer sobre a tutela da Síria. Todavia, Nabopolassar, que era o governador da Caldeia, incentivado pelos medos, ele vai levantar uma hegemonia em Nínive, e em 622 a.C. foi proclamado o rei da Babilônia, tendo assim um início a uma nova dinastia pela Mesopotâmia. O intérprete monarca, né, que vai combater ali sem trégua os adversários do novo Império Babilônico, estava ali estabelecido esse poder irreversível, né? Então, uma pequena atitude vai desencadear ao ponto da Babilônia até depois se tornar um novo império, como era titulado o novo Império Babilônico, né? Aí vai falar sobre Neco, que eu acho que a gente também não vem aqui o que a gente quer aqui falar. Deixa eu ver aqui que eu posso falar mais sobre esse período. Ó,
como você tocou ali falando sobre Nabucodonosor, ele vai ter ali, no momento que Nabucodonosor ele vai assumir o governo, a primeira medida dele é em uma reconstrução da Babilônia. Entende? A Babilônia tinha sido destruída por Senaqueribe, que era o rei da Síria. Então a primeira atitude dele é reconstruir a Babilônia. Nesse intento dele em construir, ele começa a montar uma campanha militar que vai capturar esses trabalhadores, né, de diversas nações, em um tempo recorde, e ele vai colocar a cidade em um patamar de formosura, em um patamar de força, né? Então, entre outras construções que Nabucodonosor ele vai edificar, ele edifica um muro ali por todo o perímetro da Babilônia, fazendo dela uma grande fortaleza. Nenhuma potência inimiga na época seria capaz de subjugar essa nação, né? Ou até mesmo poderia ali desgastar qualquer algo da questão do poder militar dele. E de acordo até com até anotei aqui o nome do historiador grego Herodoto. Ele fala que eram 56 milhares de circunferências compreendidas em uma área de 200 milhas quadradas. Era muito grande. A fortaleza que a Babilônia ela se torna é pelo sucesso de outros e não mais uma estratégia muito bem construída. Diz que o muro dela, professor, conseguia passar 2 carruagens em cima do muro. É isso aí. Forte, né, rapaz? É isso aí. Cara. Então, eu acho que é por isso que, até quando você falou sobre essa questão do pai dele, talvez, Márcio, que poderia ser, é que no começo, Nabucodonosor ele liderava mais o exército do que trabalhava a parte governamental da nação, entendeu? Então, são informações, como eu falei para vocês, não é que a gente vai dar todo o conhecimento, mas você compreender o que você está compreendendo sobre o poderio dessas nações, você entende qual que era a estratégia de Deus em tratar com o seu povo, entende? Então, assim, exemplo, quando Davi ele era rei, o que favorecia Davi eram as batalhas, né? Então ele se tornou alguém vitorioso em batalhas. Os homens de Davi eram homens extremamente combatentes, que tinham ali força, que tinham ali capacidade de vencer, não é? Tanto que um soldado de Davi destruía 1000 homens. Então, entendeu? Então, assim, você tem uma estratégia. A estratégia militar dele era o poderio em que Deus o favorecia nas batalhas. Mas pode ver que tanto pela Babilônia como pelo Egito, que como José foi para o Egito, como Daniel foi ali no período do cativeiro, em sabedoria, em discernimento, assim havia os judeus que haviam enriquecido em outras terras, ao ponto que quando houve a retomada da terra para eles retornar, eles não queriam retornar porque já estavam prósperos demais para abandonar lá o trabalho deles, enfim, e poder voltar, né? É isso aí. Então você tinha um povo extremamente que não queria sair, né?
Então a gente falou já do Egito, falamos aí da questão da Síria, né? Do povo da Babilônia, quando ele vem ali sobre a cidade que vai se fortificando. Deixa eu ver mais o que a gente pode falar aqui sobre a Babilônia. Isso aqui eu já até coloquei que eu achei legal. Você falou um negócio sobre aí da Torre de Babel, não foi? Isso, sobre Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, que talvez a Torre de Babel, segundo alguns eruditos, vai dizer que a Babilônia foi construída aí nessa região aí geográfica. Também tinha aqui, mas ainda, vamos lá. Bom, para a gente poder tratar aqui, já encerrando a aula, a gente pode falar sobre o fim da Babilônia, né? Esse fim dela vai ser dado ali em 539 a.C., onde essa gloriosa Babilônia ela é expelida como um império mundial e que parecia ser inacessível, né, no sentido de poder e tudo mais, mas agora Deus a torna pó e torna ela cinza, cumprindo assim o que fora dito por muitos profetas nesse período aí dos 70 anos de cativeiro, né? Então, em 1538 a.C., quando o rei Belzarzar, filho de Nabucodonosor, participava junto ali com seus mais graduados ministros e oficiais, concubinas e entre outros ali naquela orgia e tudo mais, como é relatado em Daniel capítulo 5, o exército medo-persa, olha só, porque ele ficou pasmo, não foi só pelo fato dele ver, né, que eu acho que qualquer um vê alguma coisa escrita na parede, já, né, ficaria ali atormentado, mas pelo fato de Deus fazer algo impossível naquilo que eles achavam impossível ser penetrado. E é no relaxo deles, por conta da festa, que os medos persas, né, vão acabar aí se apossando da Babilônia e transformando aí em uma mera possessão iraniana, quando exatamente a palavra de Deus ali foi cumprida de acordo com Daniel capítulo 5. Dário, ele era mais um dos mais destemidos, né, e proeminentes, né, proeminentes generais, né, de Ciro II, tomando a Babilônia. Ele mata Belzarzar, né, o rei dos caldeus. Tempo depois, reprimindo um levante na cidade, o rei Xerxes ordenou essa destruição simbólica, que era da maior religião, né, babilônica. E a estátua ali de Marduk, com efêmero e orgulho humano, né, e acaba sendo ali cumprido para que Israel ela lembrasse, né, o quanto ela dependia de Deus e somente Deus para livrá-la da mão dos assírios. Então, veja, a gente vê como que Israel ela vem se construindo nesse período, né? Que a gente até falei para vocês, a gente está relembrando aqui coisas que a gente já veio passando um pouco ali na geografia bíblica, falando até do isso. A gente até chegou a comentar, eu sei que faz praticamente 2 meses que a gente já vinha conversar tudo isso, mas acredito que do reino persa, você vê que os persas eles já tinham uma outra forma de trabalho, uma outra forma, tá?
o Império Persa, o que ocorre? Lembra que o Espírito de Deus vai despertar o espírito de Ciro e ele liberta o povo, certo? Para que o povo retorne para suas terras. Quando ele faz isso, ele perde o controle da nação? Não. Não é no tanto que o próprio Neemias, ele tinha que prestar conta ao rei Artaxerxes a respeito da construção. Esdras trata disso. Esdras mostra que Artaxerxes manda embargar a obra, porque estavam dizendo para o rei Artaxerxes que Israel estava se organizando para se tornar mais forte e derrotar o rei. Então, o que eles queriam? Eles queriam que Israel fosse para as suas terras e o que eles produzissem voltasse para a terra. Eles não perdiam o controle, por causa que os médios, o Império Persa era um império que ele preservou relações. Então eles tinham uma questão de composição, de mercadorias. É isso que enfureceu Sambalate, Tobias e Gesem. Porque Sambalate, ele queria o governo de Israel, Tobias queria influência dentro do templo e Gesem queria influência nas mercadorias. Interesseiro de uma coisa, né? Cada um tinha os seus próprios interesses. E por que esse embate direto com Neemias? Justamente por conta disso, que Neemias tinha os três. Neemias, ele não era sacerdote, mas tinha influência sobre o sacerdote. No entanto que ele, quando vai construir as portas das ovelhas, ele põe os sacerdotes para construir. Então ele era alguém que tinha influência sobre o templo. Ele tinha influência sobre o povo, que era o que Sambalate queria. E ele que cuidava, irmãos, da própria logística dos materiais, porque ele veio organizando isso antes de chegar em Israel. Quando ele saiu de Suzã, ele veio com cartas organizando os materiais para isso. Então, assim, a fúria contra Neemias era mais sobre questão de poder e influência. Ele vai tratar, Esté vai tratar um pouco desse ódio contra o povo de Israel, né? A Esté vai até por ser mulher de Assuero, o Senhor vai usar mais uma vez o poderio persa em favor dos filhos de Israel, né? Então, não bastante as maquinações ali de Amã, em questão de forçar aquele decreto tão desfavorável para com o povo judeu, Deus vai mais uma vez preservar o povo, né, honrando sua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então ele traz ali como eu posso botar aqui, em Esté, justamente uma porta de escape para o povo que estava exilado ali em Sião. Então, mais uma postura de Esté sobre sabedoria, de lidar com o reino, o Império Persa, e que o Império Persa simbolizou ali uma resposta de Deus para a Babilônia e ao mesmo tempo um firmamento para que Israel pudesse se reconstruir como nação. Deixa eu ver o que mais eu posso tratar aqui. Eu, pelo menos, gosto muito do livro de Neemias, estudei mais a fundo, né? É um ótimo estudo, porque ele não fala só sobre uma reconstrução básica, mas sobre construção de liderança,
e entre outras coisas que você pode compartilhar, tá? O fim do Império Persa, ele é marcado justamente com a Grécia, que vinha marcando presença, né? E se congregando ali em algumas nações, a fim do imperialismo persa já ser anunciada quando exatamente ali na profecia ali de Daniel, né? Eu acho que a profecia de Daniel ela mostra muito isso, né? Em que a Grécia ela substituiria a Pérsia no comando político do mundo. Então você vê ali naquela visão dele que tudo estava pronto para que um jovem conquistador ali derrotasse a Pérsia, né? E mostrasse ali uma eficiência grega macedônica. Eu acho que é não grega, mas grego-macedônico. Não, grego-macedônica. Então, o Império Persa, ela vai durar aproximadamente 200 anos. Parecia que seria imortal, porém, ela foi aí sepultada, né? Então, você tem tudo isso aí sendo construído, em que a Grécia ela vai se tornar muito forte, principalmente não só pelo pensamento filosófico, mas por questão também da própria língua, né? Que é isso que já vai sendo preparado para Cristo, para a mensagem do Evangelho, porque no tempo de Cristo o grego se tornou a língua oficial do mundo. O grego clássico e o koiné, né? Isso. Então ele se tornou. E logo quando a gente vai ver isso próxima aula sobre os romanos, porque os romanos ele já vai ter um papel fundamental na questão de construir caminhos, pistas, né, ruas e tudo mais. Isso também facilitou também a expansão do Evangelho. Então tudo isso faz a gente entender um pouco sobre esses... trabalhando para Deus. É isso. Tudo estava sendo ali trabalhado ali na ideia, né, construindo tudo, preparando ali os caminhos para que Cristo fosse revelado e Israel tivesse o seu espírito pronto para receber ali o Messias, né? Então você tem todas essas colocações em que mostra um preparo de Deus, levantando sempre os seus em tempos de crise, né, como foi assim no período dos persas, levantando Esdras, Neemias, no tempo da Babilônia, levantando Daniel, no tempo ali do Egito, levantando José, né? Então você tem ali, e no próprio tempo grego, como finalzinho ali do grego para o romano. Bom, deixa eu ver. Mais alguma coisa para pontuar? Olha, uma que poderia falar aqui é a nossa professora de história. Tem uma professora de história. A Josileia já ajuda aí, ó. Josileia, sou professora de história, não. Ah, mas você já dá aula de história também. Você Não. Pode não? Não posso não. Eu dei aula de história de primeira a quarta. A gente não se aprofunda assim, não. É história mesmo do Brasil. É bom. Tá vendo? É isso. Bom. Josileia tem expandindo o jogo, professor. Né? Não é nada. Só a história do Brasil assim no raso, não é nem no profundo. No profundo a gente fala a verdade. É isso mesmo. Professor, que horas tem, professor? Que horas tem?
Agora, 41. Eita, Jesus. vai pra... Professor, Oi. deixa um pouquinho pro próximo sábado aí, porque eu vou ter que resolver uma situação aí. Não, tá bom. Esse homem é cheio de compromisso, hein? Jesus, hein? Ó, após ajeita suas agendas aí. A gente faz assim. Aí na aula que vem, a gente termina o grego e o Império Grego e o Império Romano, tá? E eu acredito que a gente já falou bastante desses aqui, do grego e romano, e aí a gente começa a falar sobre as ramificações do judaísmo, tá bom? Então a gente fica combinado assim. Sabe que vem, então a gente completa essa parte e a gente vai alinhando as demais informações, tá bom, gente? Tá bom, professor. Vamos orar? Às 15, sábado que vem. Isso. Ó, 3 horas, hein, Márcio? 3 horas. Márcio é atrasado. Online. Até no online ele chega atrasado. Trabalhando o dia inteiro. Meu Nem eu Deus trabalhando do o céu. dia inteiro. Até no online ele chega atrasado. Brincadeira. Poxa. Vamos orar? Vamos orar. Bom final de semana pra vocês aí, a paz do Senhor, gente. Amém. Ele vai sair antes da oração. Mas vamos orar e agradecer ao Senhor, né? Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, graça te damos por mais uma tarde que o Senhor nos concedeu de aprender a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, dando uma semana de vitória, de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Ó, se vocês quiserem participar das aulas de sexta-feira, que eu tô dando online, vocês me avisam que eu mando o link para vocês. Tá bom. Tá, mas pra mim, sexta-feira, às vezes é muito corrido. Tá bom. Às vezes eu tô no ônibus. É de que horas a aula, professor? 7 horas. Ah, ainda tô na rua. Tá? Mas aí, se eu estiver em casa, eu falo. Tá bom. Tá bom. Tá bom, professor. Então tá, gente. Pai do Senhor. Tchau, tchau. Fica na paz. Amém. Amém. Tchau, Jô. Pai, depois a gente conversa. Tchau, querido. Tá bom, tchau. Bom, você que acompanhou essa aula, espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma aula online que nós estamos dando aqui no nosso curso teológico. Acreditamos que através desse ensino, Deus vai continuar te abençoando de uma forma rica e poderosa. Que Deus te abençoe.